Olá, 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 tudo bem? Boa noite a você que está nos acompanhando aí no canal do Realize. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, professor Irineu Ruiz, professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Administrativo do Nova Concurso, do Realize Concurso. O professor estava gravando outra live agora à tarde, trocou o nome do cursinho. Então vamos lá, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar aí sobre a questão relacionada ao fato típico. É um dos elementos aí importantes que fazem parte da nossa figura relacionada à teoria do crime, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos aí da questão da teoria do crime, ela é muito importante para você que está pensando em prestar prova do OAB, em especial se você pretende se dedicar à segunda fase para ciências criminais, tá bom? Então, é importante que você memorize e você saiba os elementos que compõem a teoria do crime. Na aula de hoje, nós vamos falar um dos 3 elementos que compõem aí a chamada teoria do delito, tá bom? Mas, professor, eu não vou fazer OAB aí na segunda fase em penal, puta, eu não curto muito. Não tem problema. Se você for fazer aí a prova da OAB na primeira fase, a teoria do crime, ela sempre aparece, tá bom? Ainda mais por conta aí da imensidão de matérias que envolve esta parte do conteúdo do direito penal. Normalmente, você que está estudando, que estudou, na verdade, fez a graduação em Direito ou está fazendo, você sabe que você estuda a teoria do crime no primeiro semestre. E depois, ao longo aí do seu curso relacionado à matéria de direito penal, você volta aí revendo e revisando esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, nós vamos começar aí falando desse elemento, tá bom? Vamos prosseguindo aí, vou compartilhar com você aqui a minha tela para ficar mais fácil. Infelizmente, a letra do professor é feia pra caramba. Aqueles que foram meus alunos no curso presencial ou na graduação sabem disso, mas aí eu vou tentar fazer a letra menos feia possível. Bonita não fica, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí falando desse nosso conteúdo. O primeiro ponto, nós temos que saber aí o nome da nossa teoria. Existem várias teorias que justificam a existência do crime, tá bom? O Brasil, na verdade, assim, aquela teoria que aparece para nós no exame de ordem, essa daqui, ó, a teoria analítica, finalista, tripartida ou tripartite, tá bom? Tripartida ou tripartite. Vamos lá. De forma muito simples, não vamos aprofundar aí algo que você já viu na sua graduação, mas a teoria finalista. Quando nós falamos aí primeiro ponto, teoria analítica. Ao falar aí da questão da teoria analítica, ela é a primeira parte, é a primeira teoria a entender o crime como uma efetiva ciência. Então, nós vamos fazer uma análise desse delito, tá bom? Depois, teoria finalista. Quando nós falamos da teoria finalista, ela vai estudar a questão do dolo e a questão da culpa, que é chamada por nós de elemento subjetivo do tipo. Isso aqui é um ponto importante, tá bom? É estudado o elemento subjetivo do tipo junto com o fato típico. E isso surge em oposição às demais teorias que estudam o dolo e culpa no elemento culpável, tá bom? E tripartida, porque o crime, para essa teoria, ele é composto de 3 partes, por isso tripartida, tá bom? Agora vamos lá. Depois que nós vimos esse elemento, nós vamos ter em mente a seguinte estrutura. Nós vamos adotar, então, para efeitos da nossa aula, esta teoria. Teoria, vamos só colocar as iniciais. Teoria analítica, finalista, tripartida. Então, para essa teoria, o crime ele é composto de 3 partes diferentes. A primeira parte é chamado de fato típico, tá bom? A segunda parte é chamado de antijurídico, tá bom? E a terceira parte, última parte, é o chamado elemento culpável. Então você tem, por consequência dessa teoria, que o crime ele é composto por fato típico, antijurídico e culpável. Dá uma olhadinha. Receita de bolo. Se você seguir exatamente essa ordem, nós vamos ter fato típico, depois você vai estudar o antijurídico, depois você vai estudar o elemento culpável, voilá, nós temos a existência do crime, tá bom? Então, preencher o requisito dos 3 elementos, você terá o crime. Primeiro o fato típico, depois o antijurídico e, por último, aí o nosso elemento culpável. Agora vamos lá. Se, por algum motivo, tiver ausente o primeiro elemento, não está presente o fato típico, nós vamos falar que estamos diante de um fato atípico, tá bom?
Então, automaticamente, se estamos diante do fato atípico, eu vou falar que não há crime, beleza? Ponto importante. Segundo, pode acontecer de estar presente o fato típico, mas não está presente o antijurídico. Então, automaticamente, eu vou estar diante de uma figurinha que nós chamamos de excludentes de ilicitude, tá bom? Excludentes de ilicitude. Então, faltou o elemento jurídico, da mesma forma não há crime. Então, estamos diante da ausência de crime. E se faltar, por consequência, o elemento culpável, nós vamos dizer que estaremos diante das chamadas excludentes de culpabilidade. Automaticamente eu vou falar que não há, aí você vai, não há crime. Não, na verdade, não há pena, porque a culpabilidade é o pressuposto lógico para a aplicação da nossa respectiva sanção, tá bom? Então, diante dessa circunstância, fato típico, antijurídico, culpável, são os três elementos aí que compõem a teoria do crime. Lembre disso. Faltou o fato típico, não há crime. Faltou o antijurídico, não há crime. Faltou o elemento culpável, não há pena. Toma cuidado disso, tá bom? Então, a nossa aula vai ser focada no primeiro elemento, que é o fato típico, tá bom? Então vamos lá, receitinha de bolo, fato típico, antijurídico, culpável. Vamos focar no nosso conteúdo da aula de hoje, no nosso primeiro item, que é o chamado fato típico. Vamos lá, vamos compreender isso aqui, vamos lá. Quando nós olhamos o fato típico, ele é o primeiro elemento que vai compor aí a nossa teoria do crime, fato típico. Vamos lá. O fato típico, ele se subdivide em 4 partes diferentes. Olha que interessante. Ele se divide em 4 partes diferentes. A primeira parte é a conduta. A segunda parte é o resultado. A terceira parte é o chamado nexo causal, ou também chamado de nexo de causalidade. E por último, nós temos o elemento tipicidade, tá bom? Então vamos lá, isso aqui é importante. O fato típico, ele é composto de 4 partes. Primeiro, conduta. Segundo, resultado. Terceiro, nexo causal. E quarto, tipicidade. Esses 4 elementos compõem aquilo que nós chamamos aí de fato típico, tá bom? E como eu vinha te falando agora há pouco, nós vamos estudar esses quatro elementos na sua exata ordem. Vamos começar com o primeiro, que vai ser a conduta. Olha que interessante. A conduta, ela se divide em 2 partes. A conduta, ela pode ser praticada por ação ou por omissão, tá bom? A conduta pode ser praticada por ação e omissão, e da mesma forma, ela se divide em dolo ou culpa. Voilá, nós vamos começar a estudar esses 2 primeiros elementos, tá bom? Então, o primeiro elemento é a conduta. A conduta se divide em estudo da ação e omissão, depois o estudo do chamado dolo ou culpa. Então vamos abrir aí um próximo slide para falar da questão da ação ou omissão, tá bom? Então você vai perceber que nós vamos avançar e retroagir a esse slide, que vai ser o nosso slide estrutura, tá bom? Justamente para você conseguir enxergar ao final o que nós vamos montar aqui com o nosso conteúdo. Primeiro, nós vamos olhar para ação e omissão, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí no nosso estudo. Quando nós falamos ação e omissão, eles guardam relação com as condutas praticadas pelo ser humano, as condutas praticadas pelo nosso agente. As condutas praticadas por ação, elas vão dar origem àqueles crimes que nós chamamos de crimes comissivos. Crimes comissivos, tá bom? Crimes comissivos, eles são crimes que são praticados por ação. Então, eles são crimes praticados por verbos de ação, tá bom? Então, o verbo, ele é um verbo de ação. É um verbo que determina um fazer. Ou, se você preferir, uma conduta positiva por parte do nosso indivíduo. E, professor, peraí, como é que eu vou saber se o crime é comissivo? É bem simples, ó, nós vamos abrir aqui o Código Penal, tá bom? Estou abrindo aqui com você o Código Penal. Vamos pegar aí, por exemplo, o artigo 121. Matar alguém. Você vai localizar e identificar o verbo. Localizou, identificou o verbo. Nós estamos aqui diante do verbo. O verbo é de ação. Então, esse crime é classificado como crime comissivo. Vamos lá, outro exemplo aqui, ó, 129.
Ofender a dignidade, ofender a integridade do corpo ou a saúde de outrem. Verbo, ofender. Nesse caso, o verbo ofender é um verbo de ação. Então, o crime de lesão corporal, por consequência, ele é um crime comissivo. Então, é simples assim, basta você olhar para o verbo. E aí, todo crime ele vai ter pelo menos um verbo, pelo menos um, senão não existe aí o delito propriamente dito, tá bom? Então, essa circunstância é muito simples para nós dentro do direito penal, porque basta você olhar para o delito e você vai identificar o verbo de ação. Agora, perceba, esta circunstância, crimes comissivos, eles representam mais ou menos 95% dos delitos que estão previstos no Código Penal. Na verdade, essa figura dos crimes comissivos, ela é importante, mas o que nos interessa é realmente a omissão, tá bom? Vamos olhar para a omissão. A omissão é gênero e ela se divide para nós em duas espécies diferentes, tá bom? Nós temos primeiro a chamada omissão própria, tá bom? E nós temos a segunda parte, que é a chamada de omissão imprópria, tá bom? Omissão própria e omissão imprópria. Quando nós estamos diante da omissão própria, esse crime também é chamado de omissivo puro, tá bom? Então, gênero, omissão, e sua primeira espécie, omissivo próprio, ou também chamado de omissivo puro. Nesse caso, é muito simples essa construção. Nós olhamos para o crime omissivo próprio ou omissivo puro, é só você olhar para o verbo. Toda vez que o verbo for um verbo omissivo, um verbo que representa um não fazer, nós vamos estar diante de um crime omissivo puro, tá bom? Ou também chamado de omissivo próprio. Professor, me dá um exemplo. Te dou, claro, vamos lá. Vamos compartilhar aqui novamente nossa tela, dá uma olhadinha. A questão da omissão de socorro. Vamos só ver o delito. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida, abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. Então, perceba, nosso verbo é deixar de, é um verbo omissivo. E na sua segunda parte, não pedir, nesses casos, o socorro. Então você percebe que nessas duas circunstâncias, nesses dois casos, nós estamos aí diante de um crime omissivo próprio ou omissivo puro, porque o próprio verbo núcleo do tipo é um verbo que representa para nós uma conduta negativa, que representa para nós um não fazer, tá bom? Agora vamos lá. O omissivo próprio, o omissivo puro, ele tem sua relevância, são pouquíssimos crimes dentro do direito penal que trazem essa estruturação do omissivo próprio, tá bom? Mas o que nos interessa a nível de prova é o omissivo impróprio. É o omissivo impróprio. Então, esse omissivo impróprio, nós vamos dar a ele aí um próximo slide para tratar aí de uma forma específica esse delito. Então, vamos lá. Quando nós falamos dos crimes omissivos impróprios, esses crimes omissivos impróprios, eles vão surgir por consequência de um binômio, dever versus poder, tá bom? Na verdade, é o dever-poder, não seria o versus no sentido de conflito, mas no sentido de existir o binômio. Então, nós estamos estudando agora o crime omissivo impróprio, tá bom? Crime omissivo impróprio. Então, o crime omissivo impróprio, para ele existir, é necessário que eu tenha preenchido esse binômio, dever e poder. O primeiro elemento que nós vamos falar é o poder. O poder não tem relação com força física. O poder aqui é no sentido de possibilidade de reação, possibilidade de reagir, possibilidade de ter uma ação em sentido oposto. Então, perceba, a possibilidade de reagir, ela representa para nós que o indivíduo vai fazer algo para evitar que o resultado mais grave aconteça. Esse possibilidade de reagir, ele não quer que você, que esteja nessa circunstância do omissivo impróprio, seja um super-herói. Não é esse o objetivo. Na verdade, o objetivo do nosso direito penal é para que a pessoa que tem de agir, ela não se omita, ela não se omita em face da possibilidade ou da necessidade de ação, tá bom? Agora perceba, o dever de agir, ele é um pouquinho diferente,
para entendermos o dever de agir, você vai ter que olhar para o artigo 3º, parágrafo 2º do Código Penal, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aí o nosso artigo 13 dentro do Código Penal para localizar esta infração. Vamos lá, artigo 13, nós vamos olhar o parágrafo 2º. Vamos lá, primeira parte do nossa previsão legal. A omissão, via de regra, é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Então, vamos lá. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia. Daqui que nós tiramos o nosso binômio para evitar o resultado. Então, dever e poder. Pode e deve agir, tá bom? Vamos lá. Vamos prosseguir aí. Sendo que o nosso Código Penal, ele fala, o dever de agir incumbe a quem? E ele traz para nós 3 circunstâncias diferentes onde a pessoa ela passa a ter essa obrigação de agir, tá bom? Vamos lá. Primeira circunstância, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então vamos marcar aqui no nosso slide. A primeira circunstância é quando a pessoa tem o dever de agir por força da lei. Vamos ver aqui, ó, de novo. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Vamos lá. Quem são as pessoas que nós estamos falando aqui nesse momento? Vamos lá. Quem tem por lei obrigação de proteção, cuidado e vigilância? E deve vir aí na sua cabeça, no primeiro momento, os policiais. Os policiais, membros da segurança pública, eles têm o dever de agir. Então, diante da situação de risco, é esperado que essas pessoas ajam, que eles façam alguma coisa. Entretanto, nos últimos concursos do exame de ordem, e a prova do OAB ele é um concurso, tá bom? Não deixa de ser um concurso público, a prova do OAB ela vem perguntando de uma outra pessoa que também tem o dever legal de agir, tá bom? Por exemplo, os pais. Ou os representantes legais de um menor, tá bom? Nesse caso, os pais têm o dever legal de proteção, cuidado e vigilância. Então vamos lá, tanto os policiais quanto os pais, é esperado dessas pessoas que, diante de uma situação de risco, diante de uma situação de perigo, essas pessoas elas simplesmente façam algo, que essas pessoas simplesmente ajam diante dessa circunstância concreta que nos causa um risco, tá bom? Agora perceba, se essas pessoas, policiais, pais, eles vão agir diante do caso concreto, ele age para evitar um resultado mais grave a seu filho ou a quem tem o dever de proteção, não existirá nenhum problema, porque eles fizeram aquilo que deveria ter sido feito. Entretanto, surge para nós o crime omissivo impróprio a partir do momento, olha para a nossa tela de novo, você tem o dever e o poder de agir, e você podia agir e você simplesmente não faz, você não age, tá bom? Professor, me dá um exemplo. Vamos lá, te dou um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, ó, casos de exame de ordem em primeira fase. Exemplo, a mulher, ela criava a sua filha de 10 anos sozinha, e ela tinha um emprego do qual ela entrava 8 horas da manhã e chegava à sua casa por volta das 8 horas da noite. E a sua filha passava o dia inteiro sozinho. Essa mulher arrumou um mozão, arrumou aí um belisco para lhe fazer companhia, e esse mozão que ela arrumou era muito simpático, muito gentil, e falou, olha, eu vou te ajudar a criar sua filha. Então, enquanto você estiver trabalhando, eu fico com ela, eu cuido dela assim que eu chegar do meu trabalho. Ela ficou extremamente agradecida, ficou feliz, ficou contente. Aí o que aconteceu? Um dia ela saiu mais cedo do seu trabalho e foi para a sua residência. Só que ela chegou de uma forma sorrateira, de uma forma sem fazer barulho, porque em seu coração ela tinha a pretensão de surpreender aí o seu mozão e a sua filha. Só que quando ela chegou e entrou na sua casa de forma sorrateira, sem fazer nenhum barulho, ela presenciou o seu mozão mantendo relações sexuais com sua filha de 10 anos, tá bom? Nesse caso, perceba, o seu mozão, ele é um criminoso, ele está praticando o delito de estupro de vulnerável. Perceba, ela tinha o dever legal de agir? Sim, ela tem dever de cuidado, proteção e vigilância. Ela tinha poder de agir? Entenda que poder não é a força de arrancar ele de cima da sua filha, mas o poder de agir aqui é qualquer coisa que ela possa fazer para evitar que isso aconteça, tá bom? Nesse caso, ela possui o poder de agir? Sim, era possível que ela fizesse algo. Entretanto, o que ela fez?
absolutamente nada. Ela não fez nada. Então, nesse momento, é que surge para ela a responsabilidade penal. Nesse momento, ela vai responder pelo mesmo crime que estava acontecendo. Nesse caso aqui, o crime que estava acontecendo é o crime omissivo impróprio, mas ela vai responder por esse crime, era estupro de vulnerável, mas ela vai responder pelo estupro de vulnerável na modalidade omissiva imprópria, tá bom? Então, a mãe, que não faz absolutamente nada para evitar que sua filha seja vítima do crime de estupro, tendo condições de o fazer, ela vai responder pelo mesmo crime de estupro de vulnerável, mas na modalidade omissiva imprópria, para demonstrar, para ficar muito claro dentro desses autos, que a mãe, na verdade, ela é uma expressão que nós usamos muito para definir essa figura, o garante, ou como nós chamamos, o garantidor, tá bom? Garante ou o garantidor, tá bom? Vamos lá. Segunda circunstância, onde nós temos aí também o dever legal, o dever de agir. Vamos lá. A linha B, que de outra forma assuma a responsabilidade de impedir o resultado. De outra forma que não seja lei. Então vamos marcar aqui, ó. Nós temos uma outra forma, nós temos aí uma outra circunstância, nós temos uma outra forma para que isso ocorra. Então nós temos uma outra forma que não seja a existência da lei. Nesse caso, a prova da OAB ela já explorou circunstância onde a pessoa era freelance em um clube. Então era freelance e exercia aí a função de salva-vidas em um clube. Ele simplesmente se distraiu com algumas mulheres que estavam passando próximo à piscina, ficou de costa para a piscina e a criança se afogou. Perceba, nesse caso, o problema da questão da OAB ela trazia uma questão de direito do trabalho junto, falando que a ocupação por aquela pessoa era irregular, porque ele não tinha ali o reconhecimento do vínculo empregatício, etc. Mas dá uma olhadinha, com todo respeito, o direito penal não se preocupa, nesse momento, com a relação trabalhista. O que ele se preocupa é que essa pessoa, de uma outra forma, que não seja lei, ela simplesmente tenha assumido a responsabilidade de evitar esse resultado mais grave, tá bom? Nesse caso, o que nós vamos lembrar aqui? Que o nosso agente, nesse caso o salva-vidas, caso alguma das crianças venha a falecer, venha a morrer por conta da sua ausência de socorro, ele tinha poder, ele tinha o dever de agir, ele simplesmente nada fez, ele vai responder pelo crime na modalidade omissiva imprópria, tá bom? E a nossa última circunstância, terceira e última forma do dever, onde nós temos o dever de agir, é com o seu comportamento anterior, criou risco da ocorrência do resultado. Então, perceba, nesse caso, ele criou o risco da ocorrência do resultado com o seu comportamento anterior. Então, nessa circunstância, o autor ele vai criar, ou seja, ele vai expor a vítima ao risco. Quem expõe o outro ao risco tem o dever legal de agir, tem o dever legal de evitar esse resultado do qual você expôs essa pessoa. Então não esqueça, as pessoas que têm o dever de agir, que são essas pessoas aqui, ó, que nós vimos no artigo 13, nossa, aqui ficou horrível, deixa eu apagar isso aqui. As pessoas que estão previstas no artigo 13, parágrafo 2º, têm o dever de agir. Têm o dever de agir, sendo possível agir, elas não agiram, elas vão responder pelo crime omissivo impróprio. Entretanto, eu preciso ser sincero com você. A expressão omissiva imprópria, ela não é muito conhecida no direito penal. Na verdade, nós usamos mais essa expressão, ó, crime comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. Essa expressão é a expressão mais usual para explicar essa circunstância. Vamos lá. Crime comissivo é um crime praticado por ação. Crime omissivo é um crime praticado por omissão. Nesse caso, perceba, a pessoa era esperado uma conduta positiva. Então, isso aqui, ó, era o que você esperava dessa pessoa, era o que ele deveria fazer. Ele deveria ter uma atitude comissiva, deveria agir. Entretanto, o nosso indivíduo, ele simplesmente nada fez. Voilá, surge a responsabilidade penal desse agente nesta circunstância, tá bom? Então, vamos lá. Vimos o crime omissivo próprio,
vimos o crime omissivo impróprio. Agora nós vamos prosseguir no nosso estudo, vamos falar também do elemento dolo e culpa. Vamos falar aí então do dolo e vamos falar da culpa. Dois elementos muito interessantes aí dentro do direito penal. Então vamos avançar aqui por um próximo slide em branco. Vamos lá. Dolo e culpa. Vamos lá. Quando nós falamos do dolo e culpa, nós estamos estudando aquilo que nós chamamos de elemento subjetivo do tipo. Nós vamos estudar a cabeça e vamos estudar aquilo que passa no coração da nossa vítima. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Agora vamos lá, direto na questão, sem aí enrolações, sem conversas que não garantam aí a nossa aprovação. Quando nós falamos do dolo, nós temos que lembrar que o dolo, ele é gênero e ele é composto para nós em duas espécies, dolo direto e o chamado dolo eventual, tá bom? E a culpa, por sua vez, ela é dividida em 5 espécies. Primeiro, culpa por negligência, culpa por negligência. A segunda espécie, culpa por imprudência, tá bom? Terceira espécie, culpa por imperícia. Quarta espécie, culpa consciente, tá bom? Culpa consciente. E a última espécie, culpa inconsciente, tá bom? Então nós temos 5 espécies de culpa. Vamos lá. Tanto a culpa quanto o dolo, eles encontram previsão dentro do nosso Código Penal. Nós estamos aqui falando do artigo 18 do Código Penal, tá bom? Vamos lá, vamos compartilhar aí a tela contendo aí o nosso texto legal. Artigo 18. Disse o crime doloso quando o agente quis ou assumiu o resultado de produzir. Então, vamos lá. Quando a gente quis o resultado, voa lá, prazer, dolo direto. Nesse caso, a pessoa quis o resultado, ela tinha vontade, tinha intenção. O dolo direto, ele é responsável por quase todos os crimes dolosos que existem. Entretanto, você tem a segunda parte, que é o chamado dolo eventual. Quando surge o dolo eventual? Quando o agente assume o risco de produzi-lo. O agente assume o risco de produzi-lo. Professor, você vai explicar o dolo eventual? Agora não, daqui a pouquinho. Para você entender a figura do dolo eventual, é necessário que você entenda ele junto com a culpa consciente. Então, você só vai conseguir entender dolo eventual se você o entender ou fizer junto com a culpa consciente, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar nos outros elementos. Daqui a pouquinho eu venho te explicar isso que está de amarelo na nossa tela. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Vamos olhar para a culpa. A culpa, ela tem aqui para nós 5 espécies diferentes de culpa. Vamos começar pela primeira, culpa pela negligência. A negligência, ela representa para nós a forma omissiva da culpa. Então, a negligência é a culpa pela omissão. Então, perceba, na negligência, você deixa de fazer algo cauteloso. Você deixa de fazer algo que era necessário que você faça. E a negligência, ela surge pelo fato de nós termos que conviver em sociedade. Nós temos que desenvolver aí uma convivência pacífica. Então, e essa convivência em sociedade, ela exige que você, na qualidade de ser humano, simplesmente pratique aí cuidados necessários. Então, você deveria deixar de fazer alguma coisa, você deveria fazer alguma coisa, e você simplesmente não o faz. Então, a negligência é a culpa na modalidade negativa, tá bom? A imprudência é o seu oposto, é completamente oposto. A culpa por comissão, ou, se você preferir, a culpa praticada por ação. Então, na imprudência, a pessoa faz algo perigoso. Então, perceba, na imprudência, ele não poderia fazer algo perigoso e o nosso autor, ele simplesmente vai e pratica algo perigoso. Isso acarreta aí um problema muito sério para o nosso indivíduo, porque ele acaba expondo outras pessoas a uma situação de risco, tá bom? Vamos lá. A imperícia, ela é a culpa no âmbito técnico, profissional, onde você exerce arte, ofício ou profissão. Então, imperícia, ela envolve para nós aí a culpa no âmbito técnico, tá bom? No âmbito profissional. A própria expressão fala, você é um perito. Então, a imperícia, ela pode ser por ação ou ela pode ser também por omissão.
a depender do caso. E por último, nós temos aqui a culpa inconsciente. Professor, culpa inconsciente? Sim, culpa inconsciente. Olha que interessante isso. A culpa inconsciente, ela surge quando o indivíduo deixa de prever algo que era previsível, tá bom? O indivíduo deixa de prever algo que era previsível para todos. Professor, é possível existir? Sim, é a chamada culpa pela ignorância, tá bom? A ignorância não no sentido pejorativo, mas sim no sentido técnico jurídico. Então, a ignorância é que a pessoa não tem consciência de algo. Vamos imaginar, hoje, pelo menos a maioria das pessoas, nós simplesmente moramos, ou você mora, ou você conhece o que vem a ser um prédio, prédios de muitos andares, você simplesmente, se jogar alguma coisa do seu prédio, vamos supor, você mora lá no 30º andar, 40º andar, prédios relativamente altos, se você jogar alguma coisa da sua janela, do seu quarto, ou da sala, ou de qualquer outra janela, você sabe que se aquilo cair na cabeça de alguém que está lá embaixo, machuca muito. Então, olha que interessante. Imagine uma pessoa, assim, é uma construção doutrinária no mundo hipotético, tá bom? Imagine uma pessoa que nunca tem entrado aí em um apartamento e começa lá, por exemplo, a trabalhar no apartamento que fica lá no 50º andar. Aí essa pessoa simplesmente olha uma flor, olha, a flor está toda murcha, nossa, que flor feia, e joga essa flor pela janela. No 50º andar, 50 andares. Quando essa flor, um vasinho de flor de 100, 200 gramas, pequenininho, ele cai de lá de cima de 50 andares, ele vai cair com o peso de um saco de cimento na cabeça de alguém. E ele cai na cabeça de alguém, nesse caso, essa pessoa responde pelo homicídio na modalidade culpa inconsciente. Por que inconsciente? Essa pessoa não previu aquilo que qualquer um de nós facilmente iria prever. Então perceba, se você estará diante de um prédio, dentro de um prédio, você sabe que qualquer coisa que você jogar de um prédio dessa altura certamente vai machucar a pessoa que esteja passando embaixo da sua janela ou embaixo do local onde você se desfez dessa coisa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Culpa consciente, culpa inconsciente e a última aqui, a culpa pela ignorância, tá bom? Culpa pela ignorância, nós vimos aí. Agora, nesse momento, eu vou traçar para você a diferença entre dolo eventual e a chamada culpa consciente. Vamos lá. Dolo eventual e culpa consciente é uma das estruturas mais importantes dentro do nosso direito penal atual. Então, vamos marcar aqui, ó, dolo eventual versus culpa consciente, tá bom? Versus culpa consciente. São duas teses que são antagônicas. Mas só que você vai perceber, conforme nós somos iniciando a nossa explicação, que tanto o dolo eventual como a culpa consciente, eles são muito próximos. Então vamos lá. Aquilo que for de preto é igual. Então você vai perceber aquilo que for preto no nosso slide, nessa tela aqui, ele vai ser igual, tanto para o dolo eventual quanto para a culpa consciente, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar isso. Quando nós falamos da figura do dolo eventual, o que nós temos aqui? Tanto no dolo quanto na culpa, o indivíduo, ele possui uma vontade, ele possui um desejo. Perceba, essa vontade pode ser para praticar ato lícito, assim como pode ser para praticar ato ilícito, não vai fazer distinção. Ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele quer fazer algo. Entretanto, esse indivíduo, no momento em que ele está realizando esse desejo, que ele está realizando essa vontade, ele vai pensar, nem que seja por uma fração de segundos, em uma consequência da realização desse desejo. Uma consequência pelo fato dele realizar essa vontade. Entretanto, essa consequência ele não deseja. Então, nós vamos falar que essa consequência é algo indesejado. Indesejado, ele não tem vontade nenhuma de atingir a essa consequência, tá bom? Professor, como assim? Me dá um exemplo. Vamos lá, te dou sim. Vamos imaginar o seguinte, o exemplo mais clássico da doutrina. Vamos imaginar, não sei se você que está me assistindo aí já tirou racha alguma vez. Se não tirou, certamente você sabe o que é uma corrida de racha. Então vamos lá, vamos imaginar que você está lá, tem a vontade de tirar racha. O professor mora aqui na cidade de Mogi das Cruzes, aqui tinha antigamente tem a avenida, ainda tem, né, mas hoje já não tem mais com a mesma frequência,
mas antigamente aí tinha muito racha numa avenida que chamava Avenida Japão, tá bom? O pessoal cortava uma avenida enorme que tem aqui em Mogi, e o pessoal pegava essa Avenida Japão para tirar racha. Então vamos lá. O que acontece? Vamos imaginar que você está lá tirando racha. Qual que é o seu objetivo? Qual é a sua pretensão ao tirar racha? Perceba, você tem um desejo, você tem uma vontade. Caraca, eu quero ser o corredor mais rápido, eu quero ser o carro mais rápido desse racha. Essa é a sua vontade. No nosso exemplo, o racha ele é um crime, porque existe uma proibição no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Agora vamos lá. No momento em que você está lá acelerando o seu carro, eu quero ser o mais rápido, eu quero ser o mais rápido, eu quero ser o mais rápido, você começa a acelerar, aí você passa, nem que seja por uma centésima de segundo. Caramba, eu posso perder o controle do carro, posso bater o carro, atropelar e matar alguém. Putz, essa consciência que representa para nós a consequência da realização da sua vontade, você não deseja. Perceba a expressão que nós usamos, é algo indesejado. Você não tem vontade, você não quer que isso realize. Ponto. Até aqui, dolo eventual e culpa consciente são iguais. A partir desse momento, nós vamos ter a distinção entre os dois, tá bom? Então vamos lá. Vermelho é dolo eventual, tá bom? Vamos lá. O que vai acontecer em relação ao dolo eventual? Perceba, olha a expressão que o nosso legislador usa. Assume o risco de produzir. Então, nesse caso, o legislador fala que você assumiu o risco. Assumiu o risco do quê? De produzir o resultado. De produzir o quê? De produzir a consequência da sua vontade. Isso aqui, ó, consequência da sua vontade é o resultado da sua ação ou da sua omissão. E a vontade, o desejo, é a ação ou omissão, que pode ser ou não uma atitude criminosa, a depender do caso concreto, tá bom? Então vamos lá. Então você assume o risco. O que representa assumir o risco? Não sei se você já assumiu o risco em alguma circunstância. Essa expressão ela não é muito usual. Vamos dar a ela um sinônimo. O que representa para nós aqui assumir o risco? Olha que interessante. Ela significa uma circunstância, uma posição onde você é indiferente. Indiferente ao resultado indesejado. Você simplesmente se mostra como indiferente. Vamos dar um exemplo. Você está lá, simplesmente acelerando o seu veículo, e você fala, caraca, eu posso atropelar alguém. E você fala, problema da pessoa, não tô nem aí se eu atropelar e matar esse indivíduo. Ninguém mandou ele estar no lugar errado na hora errada, problema dele. Então perceba, a sua atitude diante do resultado indesejado, diante da consequência de sua ação, é uma postura de não se importar, tá bom? Entretanto, é legal você memorizar isso aqui, é interessante, mas eu sempre gosto de usar uma expressão que fica mais fácil. Normalmente eu falaria aí uma palavra mais expressiva, vamos assim dizer, mas por conta do horário aí, como vai ficar esse vídeo disponível aí no YouTube, talvez a gente possa sofrer algum tipo de corte ou censura por parte do YouTube, eu vou usar uma expressão mais tênue, mas você tem inteligência suficiente aí para substituir essa expressão, tá bom? Por outra que lhe seja mais impactante. Dane-se, tranquilo? Dane-se, você pode trocar ela por outra expressão que você quiser, tá bom? Dane-se. Vamos lá, não sei se você já falou em alguma circunstância na sua vida, dane-se. Por exemplo, você tem um relacionamento que é horrível, você fala dane-se. Você tem um emprego que você não suporta, dane-se. O que quer dizer? Você não se importa, você simplesmente é indiferente às coisas que possam acontecer como fruto daquilo. Então, essa expressão dane-se, ela representa exatamente isso, uma indiferença. E no direito penal, ela traz para nós aí a possibilidade do assumir o risco. Agora perceba, quando eu estou diante da culpa consciente, então a culpa consciente aqui, ó, ela vai ser para nós aqui o roxo, tá bom? O roxo ele vai aparecer aí para nós. Agora vamos lá, culpa consciente. A culpa consciente, o autor, o agente, ele vai prever esse resultado. Então você consegue enxergar que esse resultado indesejado, ele é previsível. Mas vai surgir duas circunstâncias diferentes. A primeira circunstância, o agente acredita que não vai ocorrer,
não vai ocorrer o quê? O resultado indesejado. Ele acredita que aquilo que ele pensou, caraca, eu posso atropelar alguém. Imagina, isso nunca vai acontecer. Eu sou tão bom corredor, eu sou tão bom que isso nunca vai acontecer. Então você tem uma confiança convicta que esse resultado indesejado não ocorra. Ou, se ocorrer, você consegue evitar, tá bom? Você consegue evitar. Então, perceba, se ocorrer, você consegue evitar. Então, nós temos essas duas figuras aqui. Não vai acontecer. Eu sou tão bom corredor que não vou deixar acontecer. Isso nunca vai acontecer. Mas se ocorrer, eu consigo evitar. Eu desvio o carro, eu vou frear antes. Então, nesse caso, perceba, você simplesmente estará diante aí de uma circunstância onde você acredita que não vai ocorrer e, putz, simplesmente ocorreu. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir aí a nossa expressão por outra que me parece mais adequada. Você fala assim, putz, danou-se. Opa, cortou aqui, só eu apagar isso aqui. Putz, danou-se. Na verdade, você pode substituir também por outra expressão, tá bom? Que tem aí o mesmo sentido. Quando você fala puta, danou-se, ou puta, ferrou. Quando você pode falar isso? Naquela circunstância onde você acredita que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E acontece. Você fala, putz, danou-se. Ou se acontecer, imagina, isso nunca vai acontecer comigo. Imagina, nunca vai acontecer. E ocorre. Putz, ferrou, ou putz, danou-se, tá bom? A figura da culpa consciente, ela vem prevista para nós no Código Penal Militar. Perceba, o conceito dela está no Código Penal Militar. Eu vou ler para você aqui. Olha que bonitinho. Disse o crime culposo. Olha que interessante. Quando a gente, deixando de empregar a cautela, a atenção ou as diligências ordinárias ou especial, aqui está obrigado, em face das circunstâncias, não prevê o que poderia prever. Perceba, quando ele não prevê o que poderia prever, é a culpa inconsciente. Agora, daqui para frente, é a culpa consciente. Ou, prevendo-o, ele prevê o resultado, supõe levianamente que não se realizaria, ou que poderia evitar. Então, por isso, ele supõe que não vai acontecer, ou se acontecer, ele consegue evitar. Putz, ferrou, porque realmente aconteceu, tá bom? Nesse caso, nós temos aí essa discussão entre dolo eventual e culpa consciente, beleza? Caraca, professor, entendi. Então, vamos dar aplicação disso para a nossa prova do OAB. Muito fácil. Dolo eventual é tese de acusação, pau no réu. Culpa consciente é tese de defesa, tese defensiva, tá bom? Então, quando a acusação alegar dolo eventual, a única tese que você vai conseguir usar para tentar barrar o dolo eventual é a culpa consciente. Se no caso, se for crime doloso contra a vida ou outro crime que seja doloso, se o juiz ou o tribunal do júri acolher a tese de dolo eventual, o autor é condenado por crime doloso. Se o júri, ou a depender do caso, ou o magistrado acolher a tese da culpa consciente, ele é condenado por crime culposo, desde que o tipo penal admita a modalidade culposa, tá bom? Então, no crime de homicídio, nós saímos do homicídio simples por dolo 6 a 20 para a culpa de 1 a 3, tá bom? Essa daqui é uma possível tese defensiva, tá bom? Então, essa daqui é o ponto mais importante hoje da discussão dentro do direito penal. Vamos voltar à nossa raiz aqui do nosso conteúdo. Ó, nós estamos falando da conduta. Falamos de ação e omissão, falamos de dolo e culpa. Agora nós vamos falar da figura que nós chamamos de resultado. Então, nós vamos falar do resultado. Então, por conta do espaço da tela, eu vou julgar o resultado aqui. O resultado, ele traz para nós 3 circunstâncias diferentes, 3 classificações diferentes. O crime, classificado de acordo com o resultado, ele pode ser crime material, ele pode ser um crime formal e ele pode ser também chamado de crime de mera conduta, tá bom? Crime formal, crime material e crime de mera conduta. Vamos avançar aí para transcrever esse conteúdo dentro de um momento propício. Então, vamos abrir o slide em branco. Nós vamos estudar aqui 3 figuras. O crime material é o primeiro,
Depois nós temos o chamado crime formal, é o segundo. E por último nós temos o crime de mera conduta, tá bom? Agora vamos lá. Segunda posição dos tribunais superiores, o crime material, e só um detalhe, você percebe que essa classificação que nós estamos vendo é de acordo com o resultado, tá bom? O crime material, o resultado é indispensável, tá bom? O resultado do crime é indispensável. O crime formal, o resultado é dispensável. E por último, crime de mera conduta, o resultado é inexistente, tá bom? O resultado é inexistente. Vamos entender essa figura aqui para a gente conseguir adequar o nosso conteúdo. Todos os crimes, não importa qual seja, eles podem produzir dois resultados. Então, olha que interessante, só vou fazer um parênteses aqui, isso aqui eu vou pagar, tá bom? Os crimes podem possuir dois resultados. O primeiro resultado é o resultado jurídico, tá bom? E eu te falo, todos os crimes necessariamente vão produzir um resultado jurídico. Por uma questão bem simples. O crime, ele só passa a ter uma relevância para o direito penal quando ele é estudado como delito, quando existe a figura típica. Então, a conduta só passa a ser relevante para a ciência jurídica quando realmente existe aí essa figura do crime. Então, todos os crimes vão produzir um resultado jurídico. Entretanto, o que nos interessa é o resultado naturalístico, ou também chamado de resultado natural desse crime. Então vamos lá, resultado natural ou resultado naturalístico. E essa classificação em crime material, crime formal, então ó, crime material, crime formal e crime de mera conduta, ela vai decorrer exatamente dessa classificação atrelada à nossa ideia do crime de acordo com o resultado natural. O resultado natural ou resultado naturalístico é o resultado do crime no mundo sensível, nesse mundo tangível que nós vivemos, tá bom? Esse mundo sensível onde pode acontecer o nosso delito. Agora vamos lá, vamos apagar essa parte aqui da nossa lousa e vamos começar a fazer a nossa construção, tá bom? Então vamos lá, então nós vamos olhar para a classificação natural. Então vamos lá, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, o crime material ele produz um resultado natural, sendo que para existir esse crime, esse resultado natural ele tem que ser indispensável, ou seja, necessariamente ele precisa produzir um resultado natural. Para que o crime exista, para que o crime produza os seus efeitos, eu preciso necessariamente desse resultado, tá bom? Então, ele vai produzir uma alteração no mundo sensível, ele vai produzir uma modificação no mundo que nós vivemos. Agora, olha que interessante o raciocínio que o professor vai fazer. Se esse crime ele produz resultados no mundo sensível, significa dizer que ele alterou o mundo natural. Ele alterou o mundo natural. Ora, se ele alterou o mundo natural, ele deixou automaticamente vestígios dessa alteração, tá bom? Então ele deixou vestígios. Espera aí. Cruzando penal com processo penal. Se ele deixou vestígios, esses vestígios, eles podem ser periciados. Eu posso realizar o exame de corpo de delito nesse vestígio, tá bom? Exame de corpo de delito. Então, o crime material, eu preciso realizar o exame de corpo de delito. Professor, vamos ver isso aí no Código de Processo Penal? Vamos ver aqui no Código de Processo Penal. Os crimes que deixam vestígios, o resultado natural, ele é indispensável. Nós precisamos necessariamente realizar o exame de corpo de delito. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, perceba, nesse caso, como o crime deixou vestígios, por força do artigo 158 do Código de Processo Penal, a realização do exame de corpo de delito é indispensável. Entretanto, vamos te dar uma pergunta aqui do exame de ordem. Entretanto, e se não for realizado esse exame? Então, olha que interessante, o crime deixou vestígios, deveria realizar o exame de corpo de delito,
e, no caso concreto, não foi realizado o exame de corpo de delito. O que você vai falar se não foi realizado o exame de corpo de delito? Vamos lá, artigo 564 do Código de Processo Penal. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 3, por falta das fórmulas e dos seguintes termos, a linha B, o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Então, olha que massa isso, olha que top. Se o crime deixa vestígios e você não realiza o exame de corpo de delito, nós vamos estar diante de uma circunstância que nós chamamos de nulidade. Nesse caso, a nulidade está no 564, inciso 3, a linha B do Código de Processo Penal. Nessa circunstância, o nosso réu ele vai ser beneficiado pelo reconhecimento de uma nulidade no processo penal. Tá bom? Beleza? Guarda essa informação cruzando penal com processo penal. Agora vamos lá, vamos prosseguir. O crime formal é aquele crime cujo resultado é dispensável. Toma cuidado com a palavra dispensável. Dispensável significa dizer que esse crime pode ter resultados, então perceba, ele pode ter resultados, como ele pode não ter resultados. Perceba? Não ter resultado. Perceba, o fato dele ter ou não resultados não vai modificar a existência desse delito, tá bom? Então, ele tendo ou não resultados, não vai mudar absolutamente nada, porque o crime vai surgir da mesma forma, tá bom? Então, perceba, se o crime for formal, eu não preciso do resultado naturalístico para que ele ocorra, para que o crime surja, mas pode ser que, a depender do caso, ocorra uma alteração no mundo natural. Então, esse crime formal, ele passa a produzir alterações no mundo sensível. Então, eu posso dizer que o crime formal, nessa primeira situação aqui, ó, que ele produziu resultados naturais. Então, ele produziu resultados naturalísticos, tá bom? E nessa segunda hipótese, eu estou falando que ele não teve resultado, então ele não produziu qualquer resultado naturalístico dentro do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Nesse caso, vai ter a distinção. Professor, me dá um exemplo? Te dou. O principal exemplo que cai na sua prova é esse crime aqui, ó. Vamos lá, Código Penal, artigo 317. 317. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Nesse caso, qual que é a possibilidade de modificação do mundo natural que nós temos aqui, ó? Dá uma olhadinha. É a percepção. Percepção no sentido de pegar. O réu, ele pega, ele alcança, ele atinge a vantagem devida. Então, perceba, se o nosso funcionário, o nosso agente público, ele pega a vantagem, ele tem acesso à vantagem, eu estou na linha de baixo aqui, ó. Esse crime, que é um crime cujo resultado é dispensável, ele passa a produzir resultados. Perdão, a linha de cima, ele passa a produzir resultados, porque ele pegou a vantagem, ele teve acesso a ela. Então, eu posso dizer, nesse caso, que o crime formal produziu resultados naturais. Mas pode acontecer também desse crime formal ele não produzir resultados, ou seja, o agente público não teve acesso, ele não pegou essa vantagem. Então, nesse caso, eu não preciso da vantagem para o crime ser consumado. Beleza, professor? Entendi. Mas vamos lá, vamos dar um exemplo aí. Nesse caso, vamos imaginar o seguinte, que nós temos um funcionário, um servidor, que ele está fazendo a fiscalização aí por conta do fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da fase roxa da nossa Plano São Paulo, tá bom? Ele vai até o estabelecimento comercial que estava aberto e ele fala, olha, você sabe que você está irregular, eu deveria fechar o seu estabelecimento, mas eu estou a fim de te ajudar. Mas para eu te ajudar, você precisa me ajudar. Vamos fazer o seguinte, ó, você me dá R$1.000 que eu finjo que eu não vi nada, deixo você trabalhando aí o resto do dia, beleza? Perceba, nesse caso, ele solicitou uma vantagem indevida. O simples fato dele solicitar a vantagem, por si só, já consumou. Ele solicitou a vantagem, o crime já está consumado. Agora vamos lá.
O particular, o dono do estabelecimento, fala, puta, ferrou, você vai ter que aplicar a multa, porque eu não tenho R$ 1 aqui. O crime de corrupção passiva está consumado. Por que o crime está consumado? Porque simplesmente ele já praticou o verbo e ele não precisa de um resultado natural para se consumar. Mas agora a segunda situação. Putz, R$ 1.000, espera aí. Ele vai lá, pega R$ 1.000 e entrega na mão do nosso fiscal. Nesse caso, você percebe que o fiscal percebeu, ele pegou a vantagem, ele teve acesso à vantagem. Nesse caso, o crime formal produziu resultados naturais, tá bom? Ponto importante aí dentro da nossa aula, tá bom? Ponto importante aí para nós. Nesse caso, o que nós vamos lembrar aqui? O que nós vamos lembrar? Vai fazer, pode ter diferença, tá bom? A depender do tipo penal do crime, que quando o crime formal produz resultados naturais, nós estaremos diante do esgotamento do tipo, o esgotamento do delito. Você fez tudo aquilo que poderia ser feito diante da nossa infração, tá bom? E por último, os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, eles são crimes onde o resultado é inexistente, tá bom? São poucos crimes de mera conduta dentro do nosso ordenamento jurídico, mas eu gostaria de mostrar aqui para você o principal deles. É o 150, é a violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestinamente ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em caso alheio às suas dependências, pena de 1 a 3 meses ou multa. Nesse caso, o crime de violação de domicílio, ele é um crime de mera conduta, ou seja, o crime vai existir pelo simples fato do nosso autor ingressar na casa, independentemente de qualquer outra circunstância. O simples fato de ingressar, por si só, já faz com que o crime se consume, tá bom? Nesse caso, só deixar a dica para você, ó, os crimes de mera conduta, no mais das vezes, eles são considerados crimes meios para a prática de crimes fins, tá bom? De crimes mais graves. Por exemplo, a pessoa que vai furtar a residência. Aquele que entra na residência para furtar, antes de furtar, ele certamente praticou violação de domicílio, tá bom? Então guarde essa informação aí, que ela é importante. Vamos voltar ao nosso slide raiz aqui, ó, para nós enxergarmos a nossa estrutura do fato típico. Então vamos lá, quando nós olhamos aqui, nós vimos crime material, vimos crime formal e vimos crime de mera conduta. Agora nós vamos olhar aqui para a figura do nexo causal. O nexo causal, nós vamos olhar para o artigo 13, deixa eu arrumar aqui bonitinho, artigo 13 do Código Penal. Ele vai explicar para nós aqui a estrutura do nexo causal. Então vamos avançar para pegarmos um slide em branco. Então nós vamos ver aqui o nexo causal, ou também chamado nexo de causalidade, tá bom? Nós estamos aqui diante do nosso artigo 13 do Código Penal. Vamos lá, vamos abrir aí o artigo 13 do Código Penal. Vamos lá. Artigo 13. Vamos ler primeiro. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa, considerando-se causa, ação, omissão, sem a qual o resultado não teria produzido. Vamos começar aqui, ó. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então vamos colocar isso aqui na nossa lousa, ó. O resultado do crime só é imputado a quem lhe deu causa. A quem lhe deu causa. Tá bom? Vamos lá. O resultado do crime só é imputado a quem lhe deu causa. Ou seja, o resultado do delito, ou seja, aquela modificação no mundo natural que você praticou, ela só é imputada a quem lhe deu causa. E aqui, texto de lei. Vamos olhar aí a segunda parte, ó. Considera-se causa, ação e omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, causa para nós, ela representa ação ou omissão. Então, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas espera um pouquinho. Se causa é ação e omissão nós acabamos de ver dentro da teoria do crime. Ação e omissão, ela é chamada de conduta. É um dos elementos que tem a conduta. Então vamos lá, olha que interessante. A conduta
o resultado só vai ser imputado ao agente naquela circunstância onde a conduta, ação e omissão, ou causa, se você preferir, for hábil a atingir o resultado. Então, quando o indivíduo praticar a ação e omissão por ele praticado, tem que garantir, ou seja, tem que ter possibilidade da ocorrência do nosso resultado natural, da nossa alteração no mundo sensível, tá bom? Vamos voltar de novo no artigo 13, para não lhe dar nenhuma dúvida. Ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa, ação e omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então vamos lá, é a chamada teoria da condição sine qua non, tá bom? Teoria da condição sine qua non, teoria da condição sem a qual. Então perceba, ó, eu vou apagar aqui, ó, essa reta e vou mostrar para você, ó, qual que é o nexo de causalidade. Esta linha que eu pintei para você aqui na sua tela, ó, esta linha que eu pintei na sua tela, que está perfeita, tá bom? Você vai falar que essa reta está linda, maravilhosa, você nunca viu uma reta tão linda. Se falar tá torta, você morre, tá bom? Não, brincadeira, não vou te matar não, mas só sentido figurado, tá bom? Então, essa reta, ela é chamada para nós aí de nexo de causalidade ou nexo causal. Essa linha de azul que é o nexo. Agora vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui com o professor. Ora, se nós temos aqui a nossa conduta sendo hábil a atingir o resultado, se o resultado decorre da conduta, se o resultado decorre da ação e omissão, quem será responsável por o resultado? Ora, bem simples. Quem vai ser responsabilizado pelo resultado? Aquele que praticou a ação e omissão, o indivíduo que praticou o delito. A ele será imputado o crime. Agora, olha que interessante isso, olha o que eu vou fazer aqui na nossa tela. Pode acontecer, de algum caso, eu simplesmente romper esse nexo de causalidade. Então, perceba, esta linha que nós acabamos de montar, ela representa um rompimento no nexo de causalidade, ou seja, nesse caso, o resultado, ele não decorre, perceba, o resultado, ele não decorre da conduta, ele não decorre da ação e omissão, tá bom? Mas, professor, espera um pouquinho, vamos lá. Se o resultado não decorre da ação e omissão, nós estamos diante de qual figura? Tantão, tantão, você sabe, chamado de crime impossível. Chamado de crime impossível, nós estamos diante do artigo 17 do Código Penal. Vamos lá, artigo 17 do nosso Código Penal. Vamos lá, vamos abrir aqui um slide em branco, tá bom? Duas circunstâncias. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então vamos marcar aqui duas circunstâncias diferentes. Ineficácia absoluta do meio. Então vamos marcar aqui, ó. Primeiro caso, ineficácia absoluta do meio, tá bom? E a segunda parte aqui, ó, absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. Absoluta impropriedade do objeto. Vamos refletir um pouquinho sobre esses dois elementos. Quando eu falo ineficácia absoluta do meio, eu estou fazendo referência ao chamado meio de execução, tá bom? Olha que interessante. O meio de execução que você escolheu para praticar o crime, ele é absolutamente ineficaz. Então perceba, o meio que você escolhe para praticar a infração, você não consegue praticar o delito, por mais vontade que você tenha de praticá-lo. Professor, dá um exemplo. Como assim, ineficácia absoluta do meio? Vamos imaginar o seguinte, eu quero matar alguém com uma arma de borracha. Perdão, com uma arma de borracha? Não, o animal, desculpa, falei errado. Eu quero matar alguém aí utilizando aí uma arma de brinquedo, tá bom? Uma arma de brinquedo. Simplesmente lá uma arma de água, não de borracha, falei errado, a mente foi mais rápida, a boca foi mais rápida que a mente. Então eu vou utilizar aí uma arminha de água. Então eu pego a arminha de água e fico jogando na cara da pessoa. Quando que eu vou conseguir matar alguém jogando um pequeno jato de água na cara dela? Você sabe que nunca. Então o meio de execução, arminha de brinquedo, ele é ineficaz para praticar o delito.
Outra circunstância aí que a doutrina às vezes nos traz. Olha, eu vou fazer o aborto, vai ser realizado o abortamento por meio de rezas, por meio de pedidos feitos aí para entidades onipresentes, onipotentes, independentemente da conotação religiosa, tá bom? Então perceba, nesse caso, não existe uma comprovação científica que esta questão metafísica ela possa interferir realmente na gestação, tá bom? Então, o meio que você escolheu, ele passa a ser ineficaz. Ou você toma, por exemplo, lá um placebo, um remédio feito de farinha, para realizar o aborto. Também o meio é ineficaz, tá bom? Agora, na segunda parte, eu tenho absoluta impropriedade do objeto. Quando eu falo para você o objeto é o objeto de incidência da conduta, é o objeto de incidência da sua conduta. Então, perceba, o objeto onde vai sofrer a sua conduta, ele é absolutamente impróprio. Vamos dar um exemplo. Eu vou matar alguém que já está morto. Perceba, como é que você mata alguém que já está morto? Não dá. No máximo, você responde por vilipêndio de cadáver, mas não por homicídio. Você percebe que o corpo está lá, o presunto lá já está morto. Como é que você vai matar alguém que já está morto? Então, isso é absolutamente impróprio, tá bom? Então, nesse caso aí, o nosso autor ele não responderá. Vamos voltar aqui no texto legal, ó. Não se pune sequer a tentativa. Então, se eu não vou punir sequer a tentativa, quem dirá o crime consumado, tá bom? Então, você percebe que, nesse caso, por que o crime é impossível? Porque eu não consigo consumar esta infração, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, esses são os dois elementos aí que fazem parte da nossa questão relacionada ao crime impossível, tá bom? Belezinha? Artigo 17 do Código Penal. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos voltar. Então, nós falamos sobre conduta que envolve tanto ação e omissão, como dolo e culpa. Nós falamos também dos crimes materiais, formais e mera conduta, que envolve o resultado. E falamos também aqui do nexo de causalidade. Agora nós vamos falar aqui da questão da tipicidade, tá bom? Vamos falar aqui da questão da tipicidade. Perceba, nós vamos trabalhar com uma tipicidade só, que é a tipicidade formal. Existem duas, tipicidade formal e tipicidade material. Professor, por que você não vai falar as duas? Por uma questão simples. A outra tipicidade, que é a tipicidade material, ela vai ser objeto de uma outra live nossa, tá bom? Então, numa outra aula, eu vou trazer para você aí essa questão da tipicidade material dentro de um contexto. Vamos lá. Quando nós falamos da tipicidade formal, vamos lá. Tipicidade formal, nós estamos diante de uma seguinte circunstância. Vamos avançar o nosso slide aqui para você ter visualização. Então, vamos marcar aqui, ó. Tipicidade formal, tá bom? Tipicidade formal. Diante da tipicidade formal, o que nós temos aqui? Nós temos duas figuras que são importantes. Nós temos a previsão da lei, e temos a conduta praticada pelo ser humano, tá bom? Agora vamos lá. Quando eu olho para a lei, você consegue perceber que a lei é sempre abstrata? E a lei é sempre geral, ela é abstrata e genérica, ela é abstrata e geral para todos. Mas quando eu olho para a conduta é algo concreto, é aquilo que o indivíduo praticou. Então existe uma certa concretude naquela conduta praticada pelo ser humano. Agora vamos lá. Quando nós falamos na tipicidade formal, o que nós temos? Nós temos a perfeita adequação da conduta humana ao tipo penal em abstrato. Então, a conduta humana ela se amolda, ela se encaixa de forma perfeita, de forma precisa no tipo penal em abstrato. Vamos imaginar um exemplo. O furto, subtrair, verbo, para si ou para outra em coisa alheia, móvel. No momento em que eu pratico esse delito, subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel, nós estaremos aí diante da nossa conduta. Agora, olha o que o Irineu fez. Eu simplesmente me aproximei, próximo a você que está nos assistindo aí nesse horário, eu simplesmente me aproximei de você, aproveitando do momento de distração, surrupiei o seu celular. Nesse caso, dá uma olhadinha, minha conduta, ela se encaixa perfeitamente no tipo penal em abstrato. Agora perceba, se eu empregar violência ou grave ameaça contra você,
Minha conduta, ela não se amolda no tipo de furto. Na verdade, ela teria que se amoldar ao tipo de roubo, tá bom? Belezinha? Então, essas daqui são as nossas considerações sobre a figura que nós chamamos aí de sobre essa figura aí que nós chamamos de tipicidade, tá bom? O professor parou de compartilhar a tela aí, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, com isso, nós vamos concluir aí o elemento relacionado ao fato típico, tá bom? Queria aí, em nome do Realize, agradecer a sua participação aí no nossa live, fiquei muito feliz aí de ver que existem alguns alunos aí que estão acompanhando, e vou também deixar aqui a notícia, deixa eu só abrir aqui a nossa conversa, que nós vamos ter aí um evento também na semana que vem, pelo professor Quintino. Só ver o tema que o professor Quintino vai trabalhar. O professor Quintino vai falar sobre a recuperação de empresas, tá bom? Na verdade, o que mudou com a Lei 14.112 de 2020. O evento do professor Quintino vai ser na segunda-feira, dia 15/3, às 20 horas, no canal do Realize do YouTube, tá bom? Então, se você puder participar aí também, prestigiando aí, homenageando o professor Quintino, ele também arrebenta aí em suas considerações, tá bom? Então, agradecer aí você pela nossa participação dentro do nosso evento. Obrigado por estar presente aqui conosco. Então, vamos dar prosseguimento aí no outro dia. A live ela vai ficar disponível para nós, tá bom? Tanto no canal do YouTube do Realize, e o professor também vai deixar disponível no seu canal do YouTube, tá bom? Professor Irineu Ruiz. Quiser, nos sigam aí nas redes sociais, o canal do Realize aí no Instagram, o canal do professor no Instagram, estamos aí à disposição, tá bom? Então, vamos criando aí outras novidades. Obrigado, um forte abraço a você, até o próximo encontro. Tchau, tchau!